Olá, seja bem-vindo ao vlog da Kátia e hoje é dia de TBT da história do Brasil. Porém, como eu disse no episódio anterior, hoje nós vamos dar uma pausinha na nossa história e vamos falar sobre o que está acontecendo fora do Brasil. E vamos estar falando de três assuntos muito importantes, três movimentos históricos importantíssimos que vão afetar em muito a mentalidade da colônia brasileira, que é o Iluminismo, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Hoje nós estaremos falando sobre Iluminismo e Revolução Francesa e no próximo TBT teremos um TBT inteirinho para falar sobre a independência dos Estados Unidos e aí daqui a 15 dias a gente retoma para falar do Brasil colonial e nós vamos estar falando de uma fase muito importante que é o fim do colonialismo brasileiro, e aí nós vamos entrar numa nova fase. Mas para você entender bem a nova fase e entender bem por que o Brasil não se deu bem como os Estados Unidos e outros países vizinhos que já saíram da colônia para a república, então é muito importante você conhecer, saber o que acontece no episódio de hoje e no episódio da próxima quinta. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento que surgiu na França entre o século XVII e o século XVIII, tendo se tornado muito popular no século XVIII, que vai ser chamado pelos filósofos iluministas do século das luzes, porque finalmente, depois de séculos e séculos da Idade Média, do feudalismo, da igreja dominando tudo, a igreja dominava a religião, dominava a ciência e os reis, né, os monarcas dominavam a questão política, mas a igreja tinha grande influência. E essa influência da igreja, infelizmente, contribuiu para o que se chama, o que os iluministas chamavam de a Idade das Trevas. Nós sabemos bem que a Idade Média não foi só treva, não. Houveram algumas descobertas muito interessantes na Idade Média, né? Mas infelizmente, de modo geral, a Idade Média travou muito o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da expressão religiosa, enfim, a Idade Média travou realmente o ser humano. Tanto que quando você estuda as civilizações clássicas, o Egito, a Grécia, Roma, a civilização greco-romana, você vê que o mundo estava num avanço cultural muito grande. A Grécia é o berço da cultura ocidental, e essa cultura vai ser travada pela Idade Média. Então a gente era para estar muito mais além, muito mais evoluídos, mas infelizmente a gente teve esse atraso enorme que foi a Idade Média. Então o Iluminismo foi um movimento que surgiu para acabar com isso. Foi quando os filósofos começaram a perceber que era importante uma nova mentalidade. Então eles começaram a bater de frente com a igreja, né? E eles começaram a dizer que era necessário estudar o mundo, conhecer o mundo através do uso da razão e não da fé. Por quê? A fé, muitas vezes, ela era limitadora nesse tempo, quando se dizia tudo enquanto, porque Deus quis assim, foi Deus que fez assim, a escravidão está errada? Não, eles estão pagando os pecados que eles cometeram na África. Esse tipo de mentalidade precisava ser descartada e abolida, afinal, nós estamos, era hora de despertar para ver que o ser humano precisa de mais liberdade, de mais igualdade, de justiça, e até porque a França estava vivendo um período de monarquia absoluta e de grande sofrimento. Para você entender bem o sofrimento da França, eu recomendo para vocês um filme que foi lançado há algum tempo, que é Os Miseráveis, que é com Russell Crowe, com Hugh Jackman. É um musical, eu sei que é meio chatinho, mas ele é baseado... É chatinho ficar ouvindo o filme todo musicado, os atores ficam cantando o tempo todo, mas mesmo assim a história do filme é muito boa, porque ele é baseado na obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, que narra bem como era a vida dos pobres da França nessa época aí. Então, é a época do século das luzes, quando eles começaram a perceber que era hora de mudança, né? Outro filme que mostra muito bem o arroxo que a França vivia, esse é um filme de época, é o filme dos anos 90, feito por Leonardo DiCaprio, muito novinho, e a história da época do imperador, do rei Luís XIV, né? E como ele foi cruel
com a França. Então é uma história bem interessante. Eu não sei se você consegue achar esse filme no YouTube ou em algum streaming, mas eu recomendo muito para vocês porque ele mostra bem como a França estava mal. E é nesses momentos de crise. França não tinha crise comercial não, tanto que ela tentou invadir aqui, eles fizeram vários investimentos, eles inclusive vão ajudar os Estados Unidos na independência deles. Então, assim, a França não era pobre, mas a população estava vivendo um ritmo de pobreza, um ritmo muito difícil, onde só o rei, onde só o clero se dava bem. O restante, a pequena sociedade feudal, né, os ricos da agricultura, os camponeses, né, os donos dos feudos, esses se davam bem, estavam com tudo. Agora, a população em si estava muito pobre. Então, o iluminismo vem para corrigir esses erros todos. Então, eles achavam que tinha que reestruturar a sociedade para sair desse regime feudal, né? E entrar de sola na sabedoria. Então, eles argumentavam contra as determinações religiosas, eles questionavam essa história de dizer que as coisas aconteciam porque Deus queria, não é assim. Enfim, eles estavam lutando para o uso aqui da razão e para ensinar as pessoas a pensar. Eles eram contra também esses governos absolutistas, ou seja, o rei é a autoridade máxima, né? Teve um dos reis da França que teve a audácia de dizer: o Estado sou eu. Isso é um absurdo. O Estado é toda a população e quem está na liderança tem que cuidar para que essas pessoas tenham o máximo, o melhor de dignidade, de justiça social, né? De serem tratados com igualdade. Só que nessa época não era isso que acontecia, não. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, que vão ser os lemas lá da Revolução Francesa, era para poucos. A maioria vivia numa pobreza muito grande. Então o iluminismo vem para mostrar que não é assim, para mostrar que o ser humano tem como melhorar. E aí, as características do iluminismo. Ele entrava na economia quando ele pregava uma economia contrária a essa do monopólio, da monocultura, do latifúndio, do mercado, que só os líderes que dominavam, os pequenos proprietários, os pequenos camponeses, os coitados que estavam tentando se reerguer, não tinham espaço nessa sociedade, porque era uma sociedade muito bem definida, tinha o governo lá no alto, o rei e todos os seus súditos, uma meia dúzia de ricos e o povão em geral que trabalhava nas condições mais horrorosas, análogas à escravidão. Não era ainda escravidão, porque eles tinham uma certa liberdade, eles poderiam produzir para si nas horas vagas, mas eles trabalhavam com as condições de trabalho mais precárias que você pode imaginar. Infelizmente, o nosso tempo não permite, a gente teria que fazer um estudo para entender bem, um estudo bem profundo sobre o feudalismo, mas isso você pode procurar, que você vai achar de monte vídeos mostrando, e vocês vão ver o quanto o feudalismo era um regime violento, um regime cruel, onde uma meia dúzia se beneficiava e a maioria era análogo à escravidão. Bom, então eles defendiam que isso tinha que acabar, que quem tinha que dominar a economia não era o rei com as suas regras absurdas que só beneficiava ele próprio, mas sim o mercado, ou seja, os comerciantes, as pessoas que estavam inseridas na economia. Então, os iluministas defendiam essa ideia que tinha que haver uma rede econômica, uma liderança econômica para cuidar, independente do reino, né? Então, era isso que eles pregavam. O mercado que tinha que regular a economia. Hoje a gente sabe que essa ideia não é boa. Aqui no Brasil nós estamos vendo isso na pele, desde que o Banco Central passou a ser dominado pelo mercado, passou a ser autossuficiente em relação ao Estado, nós cidadãos estamos pagando pato, porque juro altíssimo e tal, ninguém está olhando para nós, estão olhando para eles próprios. Aí agora que nós temos um governo mais social, esse governo está penando para tentar controlar de alguma forma as mazelas que os bancos centrais jogou em cima de nós. Mas nessa época aqui, a coisa era tão fechada só entre o rei e os donos de feudos, que era uma boa alternativa, era melhor, porque nós estamos numa fase difícil, estamos, mas nós estamos bem melhor do que as pessoas que viviam no tempo do feudalismo, isso é um fato. Bom, também eles defendiam a
propriedade privada, ou seja, que cada cidadão tem o direito de prosperar e crescer e ter seu próprio negócio, ter sua própria casa, seus bens. Então, nessa corrente, os iluministas divergiam um pouco. Se eu der um exemplo para vocês, o John Locke, que era um filósofo mais, hoje em dia podemos dizer assim, de uma vibe mais capitalista, o que ele dizia? Que todo ser humano tem direito à propriedade privada. Já Rousseau dizia que a propriedade privada era o que causava o mal à humanidade. Então, o Rousseau já tinha uma linha, digamos assim, mais ao que nós chamamos hoje de esquerda. Mas nesse tempo ainda não existia esquerda e direita, não. Existia, era uma meia dúzia de ricos e uma classe em ascensão, que é a burguesia, querendo crescer, querendo aparecer, querendo ser forte, e impedida pelo clero, impedida pelos reis, dominada. E eles queriam ter a liberdade para crescer e dominar economicamente aquele país, trazer um progresso diferente, né, do que eles estavam vivendo. Então, essas diferenças de pensamento, isso é típico da filosofia. Cada filósofo tem uma maneira de ver, de ver a vida, de ver o mundo, mas de modo geral, as ideias eram parecidas, porque o que eles queriam era liberdade do reino. Eles não queriam mais o rei absoluto, dominando tudo, fazendo as coisas como eles bem queriam. Política e sociedade, o que eles defendiam? Na política, eles defendiam que o poder do rei tinha que ser limitado por um conselho, esse que eles chamam de conselho hoje, nós chamamos de congresso, e por uma constituição. O que é uma constituição? É aquele livro sagrado maravilhoso que todo país tem, onde tem os direitos do cidadão, os deveres do cidadão, os deveres dos políticos, os direitos dos políticos e tarará, tudo que rege a sociedade está nesse livro chamado Constituição. Nesse tempo, a França não tinha Constituição, acho que o país nenhum tinha. Então, os iluministas começaram a defender essa ideia de se criar essas leis para administrar uma lei onde trouxesse mais justiça social, onde trouxesse igualdade, liberdade, fraternidade, trouxesse às pessoas pobres, às pessoas comuns, o direito a uma posição melhor, uma vida mais digna dentro da sociedade. Hoje em dia, quais são os direitos individuais? A liberdade de expressão, a liberdade de voto, a liberdade religiosa, o direito de votar, o direito de trabalhar, de ter uma carteira assinada, de ter trabalho, de ter dignidade, de ser tratado todos os homens iguais perante a lei. Onde é que isso vai começar? Lá no iluminismo, que vai gerar a Revolução Francesa, e nós vamos falar sobre isso já já. Então, essas ideias começaram a surgir aonde? Lá no iluminismo. Antes não tinha nada disso. Você imagina, o mundo hoje, com todas as garantias que a gente tem, a vida não tá fácil. Você imagina a vida desses coitados que não tinham direito a nada. Praticamente o direito era de tomar uma aguinha, respirar e trabalhar feito um burro de carga para enriquecer um reino e uma meia dúzia de súditos ricos desse reino, que era muita covardia, gente, pelo amor de Deus. Também havia o filósofo, como por exemplo Montesquieu, que defendeu um sistema que hoje voga no Brasil e voga no mundo quase todo, que é o sistema da república tripartite, ou seja, aquela república onde existe o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Na prática é legislativo, executivo e judiciário. Quem é o poder legislativo? São os representantes do povo que servem para criar as leis. No caso, quem são eles? Deputados e senadores. Aqui no Brasil, hoje, quem compõe o poder legislativo? Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Então, esses são os representantes do povo para criar as leis e ficar de olho se essas leis estão sendo cumpridas ou não. Então, essa é a grande função, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em quem a gente vota, porque eles estão ali para nos representar. Se o governo chegou com uma medida que o Congresso acha que aquela medida não vai beneficiar o povo, o Congresso vai e vota contra o governo e a favor do povo, quer dizer, eles são os representantes. Na prática, aqui no Brasil, isso não acontece. Quantas vezes o governo chega com ideias que vão beneficiar o povo e a maioria do Congresso vota contra? Ou então vem com um plano que prejudica o povo, como foi, por exemplo, reforma da Previdência, reforma
dos direitos trabalhistas. O Congresso fez o quê? Isso beneficiou você e a mim? Não. Aonde que a reforma da Previdência beneficiou você, que vai ter que agora contribuir 40 anos e trabalhar 40 anos e ou mais, porque você não vai aposentar, a mulher vai aposentar com 62, o homem com 65, e aí? Qual foi a vantagem que a reforma da Previdência trouxe para a sua vida? Me diga. Para mim não trouxe, para mim foi prejuízo. E para vocês? Me falem. Reforma trabalhista, tanto direito bom que o brasileiro tem, a reforma trabalhista vem e joga um balde de água fria. Por quê? Porque ela permite que se negocie os direitos. É tipo assim, eu e você, a gente cria um contrato e você, ali a gente estabelece quais são seus direitos, quais são suas obrigações e abre mão de direitos. É isso que está acontecendo com a reforma. Quem é que se beneficia com isso? Os empresários. Você se beneficia perdendo direito? Não. Mas o desespero das pessoas de trabalhar, de ter seu empreguinho, de ter seu ganha-pão, é tão grande que as pessoas se desesperam e aceitam os contratos. É muito triste isso, infelizmente. Mas a ideia, eu só estou abrindo esse parêntese para você entender para que serve os poderes, né? Poder legislativo serve para isso, para legislar em favor do povo. Temos que aprender a votar para colocar gente lá no Congresso que nos represente. Mas aqui, nesse tempo que o Brasil nem sonhava com o Congresso, nem nada, estava aqui sofrendo como colônia, Montesquieu já defendia esse modelo, onde havia os deputados e senadores que iriam legislar em favor do povo, havia o poder executivo, que seria quem? O governante, no caso deles, o rei, as pessoas que o rei determinasse para ser governadores nos lugares, para colocar em prática as leis desse congresso aí, do legislativo. Então, o executivo executa. E o judiciário, para que serve o judiciário? Para ficar de olho no executivo e no legislativo, para ver se a lei está sendo cumprida. Esse é o grande papel do judiciário, e o judiciário, inclusive, tem poder para destituir, para mover, ajudar no caso assim, de fazer com que a lei, eles tenham os mecanismos para fazer com que a lei seja cumprida. Nós vimos que na última gestão, infelizmente, nós tivemos um presidente que fugia da Constituição, vivia dizendo, nós estamos nas 4 regras da Constituição, mas não estava. E aí, volta e meia, o judiciário tinha que entrar no meio. E muita gente, por falta de noção, por falta de esclarecimento, por falta de conhecimento político, ia contra o judiciário e vai contra o judiciário. Tem gente que fala que o Brasil hoje está vivendo a ditadura da toga, o que não é verdade. Ai de nós se não existisse o judiciário. Então, esse modelo defendido por Montesquieu foi um movimento que começou lá no Iluminismo, vai passar pela França e vai influenciar o mundo. E hoje a maioria dos países do mundo são republicanos e tem os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, certo? Continuando, que eles defendiam também as minorias. Nessa época, a grande minoria era o povo judeu, que, como eu já expliquei, eles ficaram sem pátria, né? E estavam espalhados pelo mundo. Mas os judeus, como eles têm aquela ideia que eles são uma nação teocrática, foi uma nação que Deus criou e tal, então eles não se misturam, eles podem estar em qualquer lugar que eles vão ter o grupinho deles, e por isso eles eram discriminados, às vezes eram até assassinados, e na época a Inquisição obrigava, ou você se convertia ao cristianismo, ou você ia morrer. Havia a morte, havia a Santa Inquisição que matou muitos judeus. Então, os franceses eram contra isso, os iluministas. Então, eles defendiam que esses judeus tinham que ter plena liberdade religiosa e viver plenamente sem ser perseguido pelo fato de conservarem o judaísmo. Infelizmente, o iluminismo, com tanta ideia bacana, não teve nenhuma ideia que defendesse a nós mulheres, independente. Infelizmente, as mulheres vão começar a se manifestar mais adiante, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Por enquanto, no iluminismo, ainda não se falou das mulheres, certo? Bom, as contribuições do iluminismo para o mundo são essas aí. Ele vai desencadear na Revolução Francesa, que aí sim vai ser a prática, o iluminismo colocado em prática, saindo do papel, né? Bom, havia também o iluminismo, a questão religiosa, que o iluminismo batia de frente, ele batia de frente na economia, pregando o quê? A economia liberal.
A política pregando república, liberdade de poderes, né? O poder do rei menos limitado, se continuasse reino, o rei tivesse menos poderes, se viesse uma república, que houvesse as divisões, né, de poderes e tal. E na religião eles queriam o quê? Que a igreja perdesse o seu poder econômico, que o clero fosse perdesse a sua riqueza e a sua influência em cima das pessoas, e que as pessoas passassem a ter liberdade para escolher a religião que quisessem e pudessem ter um Estado sem religião, ou seja, um Estado laico. Então, quando você ouve falar, tem gente que espalha fake news, que fala assim, ai, o comunismo, esses partidos de esquerda são comunistas, querem trazer o ateísmo, vão fechar a igreja. Mentira. O que um governo de esquerda hoje prioriza? Esse ideal aqui do iluminismo, a liberdade religiosa. O Estado não tem nenhuma religião para que as pessoas, o cidadão, possa seguir a religião que ele quiser. A liberdade religiosa é para todos, não é só para o cristão. É para o católico, é para o evangélico, é para o budista, é para o espírita, é para o hinduísta, enfim, todas as religiões, todos os segmentos religiosos, a pessoa tem o direito de escolher a religião que ela quer. E essa ideia veio lá do iluminismo, uma ideia boa, né, gente? E também eles queriam que a religião não determinasse mais nada na ciência, porque a partir do momento que você vem com ideias de criacionismo, de pecado, que Deus está acima de tudo dessa forma, isso impede a ciência de crescer, porque se você pensar diferente do que os santos padres diziam, você ia para a forca, como foi o caso, por exemplo, de Giordano Bruno. Vocês devem ouvir falar muito na escola sobre Johannes Kepler, Galileu, Einstein, Isaac Newton. Esses caras são brilhantes e eles são todos dessa época do iluminismo. Só que tem uma coisa, gente. Bem antes deles, lá na Idade Média, antes do Brasil ser descoberto, existia um carinha chamado Giordano Bruno, italiano. E esse italiano provou que a Terra era redonda. E sabe o que aconteceu com ele quando ele provou a redondeza da Terra? Ele foi condenado à morte, à Santa Inquisição pela Igreja e foi enforcado, tá? Ele pagou o preço porque ele provou que a Terra era redonda. E hoje ainda tem pessoas que eu não vou nem dizer o termo que cabe para não contaminar nosso vídeo aqui, mas a vontade que dá é xingar um palavrão. Mas hoje ainda existem pessoas que falam que a Terra é plana. Pelo amor de Deus, gente, em pleno século XXI, Giordano Bruno já deu a vida para provar que a Terra era redonda. Então, aceite. A Terra é, sim, tem seu formato arredondado, tem os polos, ela gira em torno do Sol, o Sol gira em torno de outro, e assim nós vamos vivendo. Existem vários planetas ao redor, e foi isso que esses maravilhosos conseguiram provar, partindo de quem? De Giordano Bruno. Então, vamos valorizar isso. Quem trouxe isso para nós, esse conhecimento? A ciência libertada da religião. Religião é fé e cada um tem o direito de ter a sua fé e cada um tem o direito de acreditar em Deus. Agora, a religião nenhuma tem o direito de interferir na ciência. Isso nunca. Quantas pessoas hoje morreram de Covid por causa disso? Porque teve igreja por aí falando para as pessoas não se vacinar. Gente, vacina é vida. E em pleno século XXI, as pessoas questionando a vacina da Covid. Hoje nós estamos libertos de máscara. Nós estamos tomando nossas doses, estamos seguindo a nossa vida. Hoje eu fui com a minha norinha na consulta, porque ela estava gripadinha, a gente estava achando que fosse Covid. Quando a médica atendeu, fez os pedidos lá de exame e tal, mas ela falou assim, olha, tem 3 semanas que eu não atendo nenhum caso de Covid. Olha que notícia boa, por quê? Porque as pessoas estão se vacinando, e a vacina salva vidas. Você tomou vacina, você está livre dessa doença, certo? Então, meus amores, vamos dar valor à ciência. Olha quantas contribuições maravilhosas o iluminismo trouxe para nós. Agora, gente, vamos falar da Revolução Francesa, que vai ser fruto das ideias do iluminismo. E como o nosso vídeo já está muito grande, eu vou dar uma cortada aqui e vamos continuar esse episódio na parte 2, para você beber uma aguinha, descansar, enfim, para não ficar tão puxado. Beijo!